Fala pessoal, tudo bem? Aqui Felipe Albano, trazendo notícias para vocês, torcedores do São Paulo, e sempre deixando uma mensagem de fé no coração de cada um de vocês, beleza? Pessoal, antes de iniciarmos as notícias, gostaria de pedir um favor para cada um de vocês. Quem puder, curta, compartilhe, deixe um comentário, ative o sininho para que você possa estar recebendo aí cada uma das notificações do canal, beleza? Então vamos para as notícias? Pessoal, seguinte, tivemos aí nesse sábado, né? No dia 4/7, a informação de que o Cruzeiro encerrou o seu contrato com o meia Everton Felipe. Lembrando que o jogador pertence ao São Paulo, estava emprestado ao Cruzeiro, né? E por que a quebra do contrato? O Cruzeiro fez um acordo com o São Paulo que nesse empréstimo o São Paulo pagaria parte e o Cruzeiro pagaria essa outra parte. Essa parte do Cruzeiro não foi honrada. Então o que o São Paulo fez? Entrou na justiça, solicitou a volta do jogador ao São Paulo e ficou de acertar essa situação dos débitos mais para frente. Não foi informado se vai ser parcelado, se o São Paulo deu um prazo para o Cruzeiro depositar esse valor, porque o São Paulo vinha pagando os salários do jogador, né, e o jogador sendo emprestado ao clube, e esse outro clube, que no caso era o Cruzeiro, não repassava esse restante, esse montante do valor ao jogador. O São Paulo estava honrando com 100%, valor integral do salário do jogador, e não usufruía do mesmo, né? Então, o que a gente vê aí é o seguinte, que já tem alguns clubes interessados no jogador, pois o São Paulo não pretende ficar com o mesmo, quer repassá-lo novamente. Os clubes são Vasco da Gama, Sport Recife, a qual pertencia, né, era pertencente do Everton Felipe, era o antigo proprietário do jogador, e tem o Atlético Goianiense, né? Essa informação foi retirada do site Esporte Interativo, e o site também confirma que tudo indica que ele vá para o Atlético Goianiense. Lembrando que o Atlético Goianiense já tem o goleiro Jean, que também pertence ao São Paulo, né? Então vamos torcer aí para que possa dar tudo certo, porque é um jogador que não deu certo no São Paulo. Torcemos que ele possa dar certo lá no Atlético Goianiense, que ele possa ser contratado e a gente poder recuperar essa grana que foi investido nele, né? Uma outra notícia de jogadores é o Anderson Martins, né? Anderson Martins aí, que chegou ao São Paulo em 2018, fez um total de 56 jogos, né? Nesse ano, 2020, ele fez 12 partidas, dessas 12 partidas ele participou apenas de 2, e no final desse ano encerra o contrato dele com o São Paulo. E aí a informação que saiu hoje no Globo Esporte é que o São Paulo não tem a intenção de renovar, né? Eu acredito que nesse atual momento, renovaria o contrato com o Everton, com o Anderson Martins, pela seguinte situação. Eu não sou muito fã do futebol dele, acho ele um jogador estabanado, acho ele entra muito nervoso, mas é o seguinte, a gente vai participar de uma série de campeonatos, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, né? E a gente precisa de um elenco, né? Hoje na zaga do São Paulo nós temos o Arboleda, o Bruno Alves e o próprio Anderson Martins. Os demais jogadores são de base, né? Então a gente precisa ter uma base para esses jogadores, para esses garotos, para que eles não possam jogar os garotos numa fogueira e acabar se queimando, como aconteceu já com outros jogadores, né? Torcemos aí para que possa dar tudo certo, torço para que o São Paulo renove, porque senão vai ter que contratar outro jogador, e se jogar esses garotos da base nos demais campeonatos, pode ser que a gente possa ser eliminado e jogadores entrar nervosos, porque jogaram só copinha, jogaram só campeonatos da mesma linhagem que eles. Vão enfrentar agora jogadores mais velhos, com mais experiência, né, com mais maturidade, e é complicado você jogar só com jogadores da base, né? E aí a minha pergunta é, você renovaria ou não com o Anderson Martins? Eu dei minha opinião, por mais que eu não goste muito do futebol do Anderson Martins, neste momento eu acho que seria válido a renovação com o Anderson Martins, né? Uma outra notícia que saiu aí ontem à noite, né? O presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Bastos, deu uma entrevista aí para o André Hernan, do Globo Esporte, né? E ali ele praticamente abriu o jogo falando a respeito da volta do Campeonato Paulista, né? Haveria-se uma informação de que o dia 9 de agosto voltaria o Campeonato Brasileiro. E ali ele foi e falou, olha, não tem nenhuma garantia de que vai retornar no dia 9 de agosto, e também não se tem uma data assim exata para que volte o Campeonato Paulista, né? Ele falou que nesta semana haveria uma reunião com os clubes para verificar qual uma data provável para o retorno do Campeonato Paulista. Deixou bem claro que haverá rebaixamento, será tudo normal, de acordo com o regulamento, e não haverá
nenhuma alteração no regulamento mediante esse momento que nós estamos passando. E aí, nesta manhã, sai no Jogo Aberto que o presidente da CBF vai lá e fala que no dia 9 de agosto, sim, vai iniciar o campeonato brasileiro, né? E todo mundo ficou assim abismado, mas como assim? Ontem teve uma informação do presidente da Federação Paulista, hoje já tem um da CBF com outra notícia que não casa, que não entra em acordo. E aí, quando é mais tarde, vem o Dória, o governador de São Paulo, e fala: nenhum clube paulista vai participar do Campeonato Brasileiro sem antes encerrar o Campeonato Paulista. E aí a gente vê que não há assim um critério, né? Porque não tem assim uma definição, né? A gente vê aí que já há uma desvantagem, né? A gente vê aí o Flamengo que já vem aí participando de treinamentos, já vem participando do próprio Campeonato Carioca, já participou de treinamentos antes de iniciar o Campeonato Carioca, e os clubes paulistas, né, não começaram nem sequer ainda os seus campeonatos principais. Então, Campeonato Brasileiro, Libertadores e demais campeonatos, você vai ver que os clubes do Rio vai ter essa vantagem, porque já tiveram esses treinamentos, né? Então a gente vê uma certa desordem aí no comando do futebol brasileiro. Um fala uma coisa, outro fala outra, e a gente precisa de uma ordem. A gente precisa definir essa situação para verificar como que vai ficar essa situação aí do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro, né? E a notícia que eu queria deixar para vocês, notícia não, a mensagem que eu queria deixar para cada um de vocês, está lá no livro de Provérbios 15, 22, né? Essa mensagem me faz lembrar aí a respeito aí do Everton Felipe, né? Para quem não se lembra, o São Paulo investiu aí em média 3 milhões para trazer esse empréstimo do jogador. No primeiro ano ele não foi bem, não conseguiu colocar em campo tudo o que se esperava dele. E beleza, chegou no final do ano, a gente esperava que o São Paulo ia devolver ele para o Sport. São Paulo vai lá e contrata o jogador. Adquire 40% do jogador e compra mais e paga mais 3 milhões. Dá um total de 6 milhões, fora as comissões a empresário, fora as outras coisas que a gente não sabe. E você vê que foi um jogador que não conseguiu trazer, proporcionar o futebol a qual foi desejado por parte da diretoria e dos torcedores, né? Porque imaginávamos que ele poderia trazer algum benefício. Lembrando que isso foi uma indicação do Diego Souza, que pediu, falando que ele tinha um bom futebol no Sport Recife. De fato ele tinha, mas aqui não conseguiu proporcionar o que se esperava dele em um clube grande como São Paulo, né? E entre outras situações, pessoal, o versículo que eu vou trazer aqui é referente a planejamento. Né? Hoje a gente vê o São Paulo mediante a dívidas enormes, porque se gasta dinheiro com jogadores que não conseguem entregar em campo o que foi colocado uma expectativa muito grande nele. Né? Então diz assim, ó, livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 22, diz assim, ó: onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselhos se confirmarão. Então a gente vê que o São Paulo ele vai lá e toma uma decisão e pronto, acabou. E, né, a impressão que passa é que não há um consenso, não há um planejamento, não, poxa, será que esse cara vai dar certo? Será que a gente precisa de fato de um jogador como esse? Será que esse jogador de fato vai proporcionar toda a expectativa que nós precisamos para a função desse jogador? E, né, a gente vê que isso não acontece. A gente vê um exemplo do Diego Souza. Pagaram aí valores absurdos pelo Diego Souza e a gente vê que o cara não começou muito bem, caiu de produção, foi emprestado ao Botafogo e acabou o contrato dele com o São Paulo. Na verdade, acho que encerrou, né? Houve um acordo, encerraram o contrato e ele fechou com o Grêmio, foi de graça para o Grêmio. E o São Paulo ainda está pagando o que foi investido nele. Então a gente vê que isso precisa ser planejado para que não venha proporcionar ainda mais dívidas ao São Paulo, né? E um outro versículo que tem tudo a ver com esse momento do São Paulo está lá em Provérbios capítulo 21, versículo 5, diz assim: os pensamentos dos diligentes, né, que são pessoas cuidadosas, zelosas, né, cuidadosas, diz assim, ó, os pensamentos dos diligentes tendem à abundância, a crescimento, né, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Né? Então, vamos repetindo lá. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas o de todo apressado tão somente à pobreza. É basicamente o que a gente está vendo no São Paulo.
vê esse pensamento doido e preciso contratar, preciso reforçar, acaba que o jogador não dá certo e acaba que não consegue trazer um retorno para o jogador. E o que, que a gente consegue trazer isso para as nossas vidas? Nós precisamos pensar no que a gente quer da nossa vida. Nós precisamos estar conscientemente do que a gente precisa fazer para a gente ter uma vida com Deus, para que a gente venha entregar os nossos planos, os nossos projetos ao Senhor, para que eu e você possamos viver a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor têm uma vida boa, perfeita e agradável. É isso que o Senhor espera de todos nós, que nós possamos ter uma vida contínua com o Senhor, que nós possamos viver, como diz ali no versículo, diligenciamente, né? Cuidadosa, pensado, estruturado, para que a gente não venha quebrar a cara, né? Isso na sua vida financeira, isso na sua vida profissional, isso na tua vida acadêmica, isso na tua vida espiritual. A gente precisa pensar para que a gente não venha quebrar a cara. Então, o que eu digo a todos vocês, né? Pense no que vocês querem das suas vidas, né? Orem a Deus, entreguem os seus planos, os seus projetos, para que não venha ocorrer como a gente está vendo hoje com São Paulo, acumulado em dívidas, pagando juros enormes a bancos, a financeiras, e você vê que a cada hora o clube precisa se reforçar, a cada hora o clube precisa trazer novos jogadores, e quando paga uma dívida, acrescenta outra, paga uma dívida, acrescenta outra. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então o que eu digo a você, meu querido, pensa antes de agir, pensa antes de você tomar qualquer decisão, porque nós precisamos ter um pensamento cristão de a gente orar antes de tomar qualquer decisão. Nesse momento ao qual nós estamos vivendo hoje, estamos vendo pessoas desesperadas, né? Pessoas que estão perdendo seus empregos, pessoas que estão perdendo relacionamentos, pessoas que estão perdendo a sua vida financeira e pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão se matando, pessoas que estão se separando, pessoas que estão agredindo umas às outras, simplesmente por agir conforme o impulso. Que a gente precisa agir conforme a vontade de Deus. O que eu e você nós precisamos, meu irmão, é orar, é buscar, é estarmos continuamente na presença do Senhor. E é isso que eu queria deixar a mensagem para vocês. Não vamos fazer como o mundo nos proporciona. Vai lá, faz, depois a gente vê o que acontece. Não. Nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos pensar antes de agir. E nós precisamos andar em comunhão com o Senhor Jesus. É essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. É essas notícias do São Paulo que eu queria deixar para vocês. E como eu sempre gosto de encerrar os vídeos, pense nisso. Até mais e até o próximo vídeo.